Olá, Namastê, aqui é Margot Chalders e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre yoga. Esse é o sobre Yoga 3. E hoje eu vou falar um pouco da minha história. Eu comecei a praticar yoga quando eu era criança e eu não conseguia dormir, eu não sabia. Eu soube há alguns anos atrás apenas que eu venho de uma família que normalmente tem insônia, família da mamãe. E eu não dormia, e todo mundo dormia e eu ficava acordada e levava horas e horas e horas para dormir. Até que eu comecei a brincar de relaxar. Foi uma coisa que veio de dentro até eu pegar o livrinho que ficava perto da cabeceira da mamãe, do professor Hermógenes. E li sobre o relaxamento e reconheci o que eu praticava. E logo também tive um professor de yoga. E, enfim, foi muito melhor, consegui dormir melhor, né? Porque eu não dormia bem, acordava muitas vezes à noite e mamãe me achava bastante nervosa, meus irmãos me achavam bastante nervosa, as vizinhas, enfim, dá-lhe Valium. E o Valium não serviu de nada. Em compensação, o yoga foi maravilhoso. Os relaxamentos, o Yoga Nidra foi fantástico na minha vida. Eu pratico Yoga Nidra até hoje. Então, a técnica Yoga Nidra significa... Nidra é o sono, yoga é o sono do yoga. Então, é uma prática de relaxamento mais longa do que a que normalmente a gente faz ao término de uma aula. Raramente a gente encontra um exercício de Yoga Nidra de 10 minutos, sempre um pouco mais. E nele a gente trabalha a respiração, se começa se percebendo a respiração. Então você vem para o agora e se faz deitado. Geralmente deitado na posição Shavasana, que é a pose do cadáver, deitado de costas no chão, com os braços ao longo do corpo, palma da mão geralmente virada para cima e os pés ligeiramente afastados. Então, há no momento que a gente se deita, uma conscientização de como está o corpo, como está a coluna. Então, a gente tem o cuidado de ajustar a coluna com a cabeça, deixar os braços não junto do corpo, mas ligeiramente afastados, e os pés numa largura onde a cabeça fique entre os dois, tá? Então, esse é o início, e aí a gente fecha os olhos. É uma prática que pede imobilidade. Você vai ouvir muito que ao início dessa prática que você não pode se mexer, mas é claro que você não pode até o limite que você aguenta, ok? E esse limite ele tende a ficar cada vez mais amplo. Tanto que o Yoga Nidra aprimorado, tem gente que passa 2 horas relaxando. É complexo, mas se pode fazer isso, né? Em vez de dormir, você pode fazer um relaxamento bem feito. Um Yoga Nidra bem feito de 20 minutos equivale a 8 horas de sono. Então, é muito comum um yogi dormir pouco quando ele pratica bastante Yoga Nidra. Mesmo uma meditação sentada com a coluna erecta, ela também traz esse descanso, esse relaxamento. Então, é normal um yogin não dormir tanto quanto se dorme normalmente. Então, o Yoga Nidra, ele trabalha a respiração, mas não exatamente a respiração, o pranayama propriamente dito, mas o contato com a respiração natural, aquela que você faz normalmente, porque a respiração ela é um ato involuntário, então o corpo respira, e é esse processo que você vai começar a desenvolver com a prática do Yoga Nidra. Que mais que eu tô... A imobilidade, ela se dá porque o Yoga Nidra é uma prática que vai trabalhar as partes do teu ser que não são as materiais. Então, ele vai trabalhar a consciência, ele vai fazer com que a consciência faça um passeio no teu corpo.
Esse passeio no corpo, à medida que você conecta cada partezinha do teu corpo, as células que a compõem entram em contato com essa parte divina da criação, essa que faz pulsar o teu coração, que você não tem lógica nela. Então, essa parte que faz pum no coração, você entra em contato com a reação dela nessas moléculas do teu corpo à medida que você vai passear pelo corpo. E o passeio, ele é muito específico, mas ele tem variação de técnica para técnica ou de instrutor para instrutor, porque o Yoga Nidra, ele é uma prática dirigida. Então tem alguém que vai te dirigir na prática do Yoga Nidra. Ele geralmente se começa pela mão direita, né? E se vai a cada dedo da mão direita, depois se volta, vai pulso, cotovelo, ombro, e aí vem para o peito, aí vai para o outro braço, aí vai de novo em todos os detalhes daquele braço, e aí depois ele vai descendo. Por fim ele vai subir, ele vai para a cabeça. Mas o que acontece é que às vezes, quando você está passeando no teu corpo, você chega numa parte onde a energia está estagnada, onde existe um problema. E naturalmente você sai daquele contato, você não ouve mais a voz da pessoa e entra num processo profundo, às vezes de sono, de dormir. Aí o que acontece nesse momento é que a consciência entrou no processo da cura, porque o Yoga Nidra é uma prática profundamente curativa, rejuvenescedora, regeneradora. Ela vai regenerar os átomos do teu corpo, ela vai profundo dentro de você. E ela, nessa profundidade, ela vai num processo de dentro para fora, no contato profundo da autocura, que é natural, tá? Que a gente tem normalmente, mas não tem acesso constante porque a gente se distancia disso. E às vezes a gente tá tão distante que não adianta, é preciso tomar remédio, tá, gente? Então, que fique bem claro que o uso do remédio do ocidental, ele tem uma função. E se você é um ocidental, você nasceu aqui no Ocidente, então essa função muitas vezes é a única coisa que é a solução para o teu problema. Mas não implica em você estar tomando remédio e fazer Yoga Nidra e começar a se auto-aprimorar. Assim como também não implica de você já ser uma pessoa que é praticante de Yoga Nidra e às vezes se curar sem remédio. Ok, gente? Então, nada é definitivo, nada é engessado, tudo é energia, tá? Quando a gente entra nessa consciência da energia, é importante a gente ter essa noção, tá? Que não existe uma resposta engessada, mas existe uma constante passagem da vida e de movimentação. E é isso o Yoga Nidra. O Yoga Nidra então faz essa rotação de consciência no corpo. E aí ela vai parar onde precisa ser mais atento, ou então precisa de mais tempo ali, ok? E o condutor vai continuar e de repente você acorda, ele tá lá no outro ponto e você continua. Porque não tem erro o Yoga Nidra. O Yoga Nidra é só você ouvir e ouvir. Você não precisa fazer nada. É na audição que você vai seguindo as orientações. É uma prática que vai trazer alívio e vai te dar um profundo descanso. Uma oxigenação orgânica imensa, uma planificação fantástica. Então, é algo que você precisa fazer. Ela tem o mesmo nível da meditação, embora ela não tenha o caminhar sozinho da meditação, uma vez que está sendo orientado. Mas quando você está sendo orientado e você está entregue ao teu processo pessoal sob a orientação, você entra em contato com essa presença interna, com essa presença divina dentro de você, e é ela que faz todo o trabalho acontecer. Para todos os processos que existem hoje, da saúde mental, para todos os processos que existem hoje da saúde física orgânica, o Yoga Nidra é um complemento fenomenal.
para o processo do autoconhecimento, para o processo do autoaprimoramento, para o rejuvenescimento, é fantástico. É claro que ele não vai te dar o que o Botox te dá no processo do rejuvenescimento. Pode até ser que dê, tá? Mas não é assim, imediato. Contudo, o brilho dos olhos que vem lá de dentro, a inspiração para as palavras que também vem lá de dentro, não existe igual. E não existe rejuvenescimento igual. Para a força que ele te dá da vontade, a força física, a força de energia, de vida, não existe igual. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui para eu falar sobre esse processo que vai ajudar muito para quem tem insônia, tá? E a você perceber no processo o que é que te traz insônia. Se é um processo que vem de família, se é um processo que vem do que você comeu, das tuas atitudes no dia a dia, se é um processo emocional seu, tudo isso vem. E não procure respostas, só deixe as coisas acontecerem. É isso que o Yoga Nidra ajuda a gente a receber a vida e vivê-la. Então a gente vê a vida e vive a vida e vai atuando sem muita programação. Uma programação mínima, ok, mas aceitando que essa programação possa ser mudada no instante que algo acontece e a gente está pronto para isso. Muito bem, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer pensamento, compartilha comigo. Deixa aqui sua mensagem, entre em contato e vem para cá, vamos fazer Yoga Nidra juntos. Namastê.